Bom, dá uma ajeitada aqui no foco. Bom, pessoal, estamos aí na página 31 da apostila, tá? Página 31. Aqui a gente já está trabalhando os exercícios, tá? Então, ó, vocês vão receber aí, né? Vocês, quer dizer, na apostila aí, né? Para fazer esse exercício aqui também, tá? Então, no caso aqui, pessoal, eu só vou dar uma ideia, uma explicação aqui de como fazer o exercício, aí vocês terminam ele, ok? Então a ideia é o seguinte, tá? A ideia é o seguinte. Então, exercício número 4 aqui, ó, determinação de escala, né? Então, observe as imagens abaixo e determine o valor de escala, ok? Então, nesse caso aqui, ó, a escala, né? Ela é a medida do desenho, tá? Deixa eu colocar aqui a lápis, tá? A escala seria assim, ó. Vou colocar aqui em outra folha, tá? Então, seria assim, ó, a medida do desenho, tá? Para a medida real, tá? Para a medida real. Então, em fração, né? Quer dizer, a escala, ela é igual a essa razão aqui, ó. A medida do desenho para a medida real, certo? Então, a escala, ela é maior que 1 quando a medida do desenho é maior que a medida real, tá? Então, nesse caso aqui, a medida do desenho dividido pela medida real é maior que 1, isso daqui implica o seguinte, né? Implica que a medida do desenho é maior do que a medida real. Então, isso daqui é uma escala de ampliação, tá? Isso aqui é uma escala de ampliação. Então, aqui... Então, escala de ampliação. Se for medir, a escala for aqui, ó, medida do desenho sobre a medida real, se isso for igual a 1, né, aí a gente tem que a medida do desenho é igual à medida real, tá? Então, essa é uma escala aí, 1 para 1, né? Uma escala 1 para 1, tá? Ela não... é a escala real, né? E a gente tem aí uma escala de redução, tá? Que é se a medida do desenho sobre a medida real for menor que 1, ok? Então aí a gente vai ter que a medida do desenho é menor que a medida real, ok? Então essa daqui é a escala de redução, né? Então a gente tem aí essas três possibilidades aí, tá? Essas três possibilidades. Então no caso aqui, ó, a medida real é a indicada na cota, tá? Então, essa daqui, ó, é a minha medida real, tá? A minha medida do desenho é a que eu vou fazer a medida com a régua no desenho. Então, nesse caso aqui, ó, a minha medida do desenho, ela é igual a 40 milímetros, tá? Então, a gente pega aqui a medida em milímetros. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, a medida do desenho é igual a 40 milímetros, tá? Então, qual vai ser a minha escala aqui? A minha escala, ela vai ser a partir do que, ó? A medida do desenho, né? Está para a medida real, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 40 para 80, ou seja... Se você simplificar, divide por 40, vai dar 1 para 2, tá? 1 para 2. Então, a escala aqui é de 1 para 2, tá? E essa escala aí é uma escala de redução, tá? É uma escala de redução, porque a minha medida real são 80 milímetros e a medida no desenho 40 milímetros, tá? Então, aí eu tenho uma escala de redução, 1 para 2. Ok? Aí vou deixar para vocês fazerem, então, os outros itens aqui, ó, tá? Tem mais esse aqui, mais este, tá? Então, mas a ideia é chegar aqui na escala aqui, tá? Qual é a escala aí, né? Ok?